Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos entrar no livro de Efésios hoje e lembrando que a gente na quarta fase vai estudando os livros desde Romanos até Apocalipse. Não é todos os detalhes, a gente não se aprofunda muito nos versos, mas é aquela ideia de a gente ter aquela visão do livro para quando a gente lê, a gente ter entendimento e a gente conseguir estudar a Bíblia e tirar lições para a nossa vida. Tá joia? Então vamos lá. Essa semana eu tive algumas dificuldades com o tempo. Vocês viram que os devocionais eles saíram meio complicados por causa do tempo, vocês me desculpem. Mas a gente vai tentando encaixar para melhorar. Então vamos lá. Livro de Efésios. A cidade de Éfeso fica ali onde é a Turquia hoje, né? Essa região já quase de cara ali para a Grécia. É uma cidade muito importante, de comércio, muito importante na época do Império Romano. E Paulo escreve para eles agora. Paulo passou por ali algumas vezes. Se você for no livro de Atos, você vai ver pelo menos 2 oportunidades que falam sobre Éfeso. Vai ter mais até. E depois a gente vai ver que na época que Paulo escreveu é quando ele estava preso em Roma. Então Paulo foi preso. Lembra que antes disso, Paulo ficou lá uma época, depois Paulo passou de navio, se reuniu com os presbíteros de Éfeso, falou: vocês não vão ver mais a minha fisionomia, a minha cara, porque provavelmente eu vou ser preso. Agora ele está preso. E aí ele escreve para o pessoal de Éfeso para falar algumas coisas importantes para o nosso dia a dia. O livro de Éfeso ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, o capítulo 1 até 3, fala da nossa posição em Cristo Jesus. E a segunda parte, do 4 até o 6, fala do nosso andar, do nosso dia a dia. Versos 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre começa com essa saudação: graça e paz. A graça que nos alcança nos traz a paz com Deus no nosso relacionamento diário com Ele. E ele fala: eu sou apóstolo não porque eu quero, mas porque Deus me colocou esse encargo, essa responsabilidade. O verso 3, a gente poderia usá-lo talvez até como um dos principais do livro, para entender o livro. E diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele fala: bendito seja Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo. Vamos pegar essas etapas. Primeira coisa, toda sorte de bênçãos espirituais. Hoje as pessoas vivem atrás de bênçãos materiais. Você vai atrás, você vai para rádio, vai para televisão, vai para as propagandas dos mundos religiosos aí, das igrejas. Você que está com problema, você que está quebrado, você que está com uma situação de problema de saúde, você que quer vencer financeiramente, venham e seus problemas serão resolvidos. Porque o ser humano busca as coisas materiais. Agora o Senhor está falando para nós que o que Ele tem prometido são bênçãos espirituais. Não quer dizer que Ele não nos ajude nas nossas dificuldades, que Ele não supra as nossas necessidades, que Ele não estenda a mão em favor para nos ajudar no que precisamos. Estou lá com uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, nós confiamos em Deus para nos ajudar. Mas veja que o texto diz assim, que Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Essas não tem plano de governo nenhum que tira da gente. Essa não tem ladrão nenhum que vai roubar de nós. As bênçãos que o Senhor tem nos prometido, e Ele diz que já temos, estão em Cristo. Então, essa expressão em Cristo é essencial para a gente entender toda a Bíblia, mas em especial o livro de Efésios,
porque vai falar, só no capítulo 1 e 2 parece que aparece mais de uma dezena de vezes. Se eu não me engano, são 14 vezes. Em Cristo, nele. Se uma coisa se repete muito, é porque ela tem importância. Então, em Cristo, o que nós temos? É isso que nós vamos começar a ver agora, a partir do verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja que em Cristo nós temos essa base toda. E começa dizendo, ele nos escolheu. Fomos eleitos em Cristo. Veja que o importante desse texto não são os detalhes da eleição, que é o que se discute muito, tem 5 décadas que se discute sobre detalhes da eleição, vertentes que surgem. Mas o importante desse texto não é como, mas é em quem. A base da nossa eleição não está em nós, não está na nossa bondade, não está no que nós fazemos, está em Cristo. Deus olhou para Cristo e encontrou nele todas as características necessárias para aceitar-nos na sua presença. Lembra que em Gálatas nós vimos que a nossa vida está escondida em Cristo. Deus olha para Cristo e está dizendo assim, olha, eu aceito. Eu te escolho. E a base não é você, é Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. E ele tem um plano, ele nos escolheu porque ele tem um objetivo para nós. É que a gente viva uma vida irrepreensível nesse mundo. Uma vida dedicada a ele, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele quer de nós um viver diferente. Nós estamos na nossa posição. Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos escolheu, nos elegeu. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Deus espera de nós pessoas que andem de acordo com a vocação que nós temos. Ele espera que sejamos condizentes com aquilo que ele fez por nós. Ele nos escolheu e agora ele chama a gente para uma vida que seja condizente com aquilo que ele fez por nós. O versículo 5 fala o seguinte: nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, por meio de Cristo, nós somos predestinados. De novo, em Cristo, por meio dele. E aí, é interessante que na eleição falou a base foi Cristo. Na predestinação é interessante que ele cita o seguinte, olha, por meio de Cristo, e segundo o beneplácito, que não é uma palavra que nós usamos tanto, mas é uma determinação, uma autodeterminação de Deus. Então, de acordo com a sua determinação, com a determinação da sua vontade, ele nos predestinou. E aqui nós não podemos misturar as coisas. Eleição, ele nos elegeu. Agora, predestinação, ele nos deu um destino. E a gente vai ler mais sobre esse destino no capítulo 11. No versículo 11. Só tem 6 capítulos, né? No versículo 11 do capítulo 1. E é interessante a gente prestar atenção nisso, porque fala que ele nos predestinou, nos deu um destino, determinou algo, certo? Para a nossa vida. O que ele determina? Adoção de filhos. Declarados filhos. E lembra que a gente estudou em Romanos que a adoção de filhos se dava no momento onde o pai declarava o filho de sangue como seu herdeiro. Diferente da nossa cultura. Ou seja, declarados herdeiros com destino traçado, isso não depende de nós, depende única e exclusivamente de Cristo. Autodeterminação de Deus. E aí não vamos entrar na eleição. A eleição a gente tem que tratar a parte. A predestinação é uma determinação absoluta de Deus de que aquele que está em Cristo é filho, herdeiro e vai morar no céu. O destino dele já está traçado por causa de Cristo Jesus. Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito, com a determinação da sua vontade, para louvor da sua graça.
determinação absoluta dele, recebemos por graça, temos o destino traçado, nós recebemos tudo isso gratuitamente no amado, em Cristo, porque ele cedeu, ele nos concedeu. Versículos 7 e 8, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Nós temos a redenção e a remissão. Qual a diferença entre os dois? A redenção é resgatar mediante um pagamento, mediante um preço. Nós estávamos presos às garras de Satanás. Cristo vem e ele nos compra para si. Paga o preço mais caro, nos arremata e diz: esse daqui é meu. E a remissão vai falar mais diretamente sobre a questão do pecado, ou seja, ele quita a dívida. O pagamento foi aplicado, o pagamento foi efetuado. Ou seja, ele nos tira das garras de Satanás, nos compra para Deus, e ele paga a nossa dívida, ele quita a nossa dívida. Veja que nós passamos só em alguns versos, e nós já vimos 4 bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Eleição em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Predestinação, filhos de adoção, herdeiros, temos o destino traçado no céu, para louvor da sua glória, determinação absoluta de Deus. Redenção, comprados por um preço, somos de Deus agora. Remissão, nossos pecados foram pagos, totalmente pagos, está tudo pago. Versículos 9 e 10, pode ler, por favor, Júlia? Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo. Tá. Veja que ele faz o seguinte, ele propôs algo em si mesmo, de acordo com a determinação da sua vontade, certo? E como que ele faz isso? Versículo 10 também. Que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra nele. Veja aqui, ele pega, ele faz esse plano, ele determina esse plano, Cristo cumpre esse plano, nós somos abençoados e recebemos gratuitamente todos os benefícios daquilo que Deus planejou e Cristo executou, certo? E aí Deus, na sua determinação, ele determina que no final ele faz convergir tudo em Cristo. Tudo que veio no Velho Testamento, todas as profecias, todas as questões de rituais que havia no povo judaico convergiram em Cristo. Você vai para o tabernáculo, tudo convergia em Cristo, uma única porta. Ele é o Cordeiro que era sacrificado ali, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é o nosso acesso até Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo converge em Cristo e a nossa vida também. A nossa salvação depende dele, única e exclusivamente. É nele que recebemos a redenção, a remissão dos pecados, a predestinação, a eleição. Versículo 11 e 12. Nele, de novo, estão vendo? Quantas vezes aparece nele, Cristo? Digo, e no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Veja que Cristo nos predestinou, certo? Traçou o nosso destino conforme o conselho da sua vontade, de novo aqui no caso da predestinação, soberania absoluta. Deus determinou aquele que está em Cristo é filho, aquele que está em Cristo é herdeiro, aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Deus determinou tudo isso. E aí ele fala, ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo dele? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Ou seja, para que nós estamos aqui? Tem pessoas que gastam tanto tempo brigando por picuinha, por decidir A ou B, eu vou seguir tal linha ou tal linha,
E esquece do propósito principal de todas essas doutrinas. Não é eu dizer que eu fui escolhido ou ele me escolheu. O propósito é que eu viva de um modo que o agrade. Que eu viva para o louvor da sua glória. Para mim, os detalhes são importantes para o entendimento, para o conhecimento. Mas o que realmente importa é que a nossa vida seja dedicada ao Senhor. Que essas doutrinas, que essas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo mudem o nosso viver. Que nós possamos viver de um modo que agrade o Senhor, viver para o seu louvor e a sua glória. Versículo 13 e 14. Pode ler, Juliana, por favor. Em quem também vos confiaste, depois que ouvistes a palavra da verdade, do Evangelho da salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem é a garantia da nossa herança? Até a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Veja que o 13 ele começa em quem? E o 12 terminou o quê? Em Cristo. Então, em quem? Em Cristo. Depois que a gente ouviu a palavra, a gente estudou a Bíblia, a gente ouviu a palavra, começou a aprender as coisas de Deus. A gente ouve a palavra, aí a gente entende o Evangelho, que é a boa notícia de Deus. A má notícia, eu era pecador, agora eu entendo que Cristo pagou os meus pecados. Eu tenho a redenção, eu tenho a remissão, eleição, predestinação, eu recebo tudo isso em Cristo Jesus. Eu entendo o que Ele fez por mim. Quando eu entendo o que Ele fez por mim, e eu coloco a minha fé nele, então eu sou selado com o Espírito Santo. É isso que o verso 13 diz. Então, veja o processo. Eu ouço, eu tenho conhecimento, eu entendo, eu sei responder as perguntas de forma adequada, mas eu tenho que colocar a minha fé nele. Entendo nele, querido. Tem muita gente que vai errar o céu por poucos centímetros, 45 centímetros, que é a distância entre a mente e o coração. Tudo bem, depende do tamanho da pessoa, pode variar, né? Nós estamos falando uma média. Mas muitas pessoas têm um conhecimento intelectual, sabe responder tudo, mas não coloca a sua fé em Cristo Jesus. Não basta saber, precisa crer. Então a gente ouve, a gente entende, a gente coloca a nossa fé. Naquela hora, o Espírito Santo vai morar dentro de nós. Naquela hora, a gente é selado com o Espírito Santo. E o selo, na antiguidade, ele tinha alguns propósitos. Um deles era autenticar a mensagem. O selo marcado no documento garantia que ele era genuíno, que ele era confiável. O selo era uma garantia da mensagem que chegava, que ela era genuína. Deus colocou, o Espírito Santo dentro de nós nos marcou como garantia de que nós somos dele. Selo era uma marca de propriedade também. E aí o verso 14 fala assim, ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia que Deus nos deu, de que somos dele e de que vamos morar eternamente no céu. Aí nós temos a quinta bênção espiritual. A primeira, eleição, predestinação, redenção, remissão e selados, marcados, guardados pelo Espírito Santo. Versículo 15, ele começa uma oração. E ele diz assim, o 15 e o 16, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por todos vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele fala assim, ó, depois de tudo isso, cada vez que eu lembro de vocês, eu oro a Deus, eu faço menção a Deus quando eu penso em vocês. E aí ele vai explicar qual é o desejo que ele tinha para aquelas pessoas. E aqui é interessante, porque isso deve fazer a gente pensar diferente a maneira como a gente ora. Geralmente a gente ora pedindo, mas a gente pede errado muitas vezes. Não é errado pedir para a solução de um problema, não é errado pedir para que Deus nos ajude nas decisões, porque Deus manda a gente fazer isso, a gente deve fazer. Só que a gente esquece de outras coisas que a gente precisa fazer. Olha só o que diz o verso 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Uma oração que nós temos que fazer uns pelos outros e por nós mesmos. É que a gente possa entender melhor, ter sabedoria e conhecer mais a Deus. Dia a dia a gente precisa de um relacionamento com Ele. Ter um pleno conhecimento de quem Ele é, sabedoria para entender as coisas dele. Abrir nossos olhos para que a gente entenda as coisas. O Salmo 119, ele diz no verso 18, ele diz assim, ó: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu gosto mais de uma versão mais antiga que fala assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, nós devemos orar para que Deus nos dê sabedoria, para que nós conheçamos Ele melhor, para que essa palavra seja viva no nosso coração, ela queime em nós, para que tenhamos o desejo ardente de saber quem Deus é e de ter um relacionamento mais profundo com Ele. O verso 18, o segundo pedido que ele faz é por iluminação. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que Ele ilumine nossos corações. Veja que uma coisa é sabedoria, outra é iluminar o nosso coração. Às vezes ele está apagado pela falta de conhecimento. Às vezes ele está apagado pela falta de comunhão com o Senhor. E Ele pode trazer luz para as nossas vidas. O mesmo Salmo 119, o verso 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que o Senhor abra os nossos olhos, não os olhos físicos, mas os olhos espirituais do nosso coração, para que a gente se entregue mais ao Senhor. Versículos 19 até o 23, a gente vai ler aos poucos. Vai lendo e explicando. 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, que Ele nos ajude a entender a grandeza do seu poder. E como que a gente pensa em poder? A gente pensa um raio descendo na cabeça de alguém. Ou às vezes a gente pensa a cura de uma doença, que também é demonstração do poder, mas ele vai mais longe, ele vai muito mais além do que isso. Olha o verso 20. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Veja que ele fala o seguinte: o poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que opera em nossas vidas. É o poder que pode nos ajudar a viver de um modo santo e irrepreensível, como um eleito de Deus. É o poder que vai fazer com que a gente viva para o louvor da sua glória, como um predestinado de Deus, como um redimido que foi comprado, como alguém que teve os pecados perdoados. Então, se nós queremos realmente entender o que o Senhor fez por nós, a profundidade disso, Paulo começa falando no capítulo 1, olha as riquezas espirituais que temos em Cristo Jesus. Eleição, predestinação, redenção, remissão, somos selados pelo Espírito Santo. Mediante todas essas verdades, essas bênçãos que nós já temos em Cristo, como que eu posso orar? Que essas verdades sejam vivas, ao ponto de eu ter sabedoria. Que essas verdades iluminem o meu coração, para que eu tenha discernimento e saiba como agir à luz do que eu sei da palavra de Deus. Que o poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus Cristo, seja também vivo na minha vida e transforme o meu viver, para que eu viva de um modo que agrade o Senhor. E aí, quando ele fala no verso 23, o resumo seria o seguinte: a supremacia de Cristo, ela é vista na igreja, é sobre a igreja, mas ela pode ser vista na influência dele sobre a criação. O mesmo Cristo que atuou poderosamente criando o mundo é o cabeça da igreja, e Ele agora deve reger as nossas vidas. Capítulo 2, versos 1 até 3. Pode ler, por favor. Vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado
caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja que nós estávamos mortos nos nossos pecados, e Ele nos deu vida. Recebemos uma nova vida. E aí ele começa a falar, nós vivíamos como os outros vivem, mortos nos pecados. Éramos guiados por espíritos ruins, éramos guiados pelo mundo e ao rumo que ele determinava, era por natureza filhos da ira. Lembra que quando nós estudamos a segunda fase, lá em João 3,36, fala que quando a gente crê em Cristo, a gente recebe a promessa e aquele que rejeita Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Porque a ira caiu sobre Jesus Cristo. Nós éramos filhos da ira porque estávamos debaixo do pecado. Mas quando Cristo leva a ira sobre ele, quando ele carrega os nossos pecados, quando ele paga a nossa dívida, quando ele nos resgata e quando ele redime, então ele nos perdoa de tudo isso. Mas a gente tem que lembrar que um dia a gente era filho da ira. Que um dia a gente andava de acordo com os pensamentos, com o que dava na telha, de acordo com o mundo, às vezes obedecendo até espíritos maus e ensinos mentirosos. Nós éramos assim. Quando nós olhamos alguém que ainda não entendeu, nós temos que olhar com o olhar de misericórdia e lembrar que nós também éramos assim, só que o Senhor nos deu uma nova vida. Nós vimos em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como nós recebemos essa nova vida? Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Outra versão fala, riquíssimo em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou. Veja que ele começa a dizer o seguinte, essa vida nós recebemos por causa da misericórdia de Deus e do amor dele. Mas não é uma misericórdia qualquer, um amor qualquer, é uma riqueza de misericórdia. É muito amor. Ele coloca essas palavras para intensificar, porque não tem palavras para descrever a misericórdia de Deus, a graça dele e o amor dele em nos salvar e nos dar vida. Versículos 5 até 7. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele agora mostra a riqueza da sua graça, a suprema riqueza da graça que está em Cristo Jesus. Veja, estávamos mortos, Ele nos deu vida, nós éramos filhos da ira, nós estávamos perdidos, nós íamos para o inferno, andávamos conforme o curso do mundo, fazíamos coisas erradas, mas Deus que nos amou muito, Deus que é riquíssimo em misericórdia, estende para nós a suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus para nos salvar. Versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E porque senão eu poderia dizer assim, olha, eu vim aqui para o céu, mas esses miseráveis aí, vocês mereceram ir para o inferno mesmo. Mas não é pelas obras. Não tem nenhum motivo de eu me orgulhar, de eu achar que eu sou melhor que ninguém. Eu também era filho da ira, eu também era perdido. É a graça dele. E eu recebo essa graça pela fé. Aí a gente fala, que bom, estou salvo. Maravilhoso. Sou eleito, predestinado, redimido, remido, meus pecados perdoados, selados pelo Espírito Santo, certo? E aí o que vem dali para frente? O verso 10. O versículo 10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, agora que eu sou salvo,
Deus tem um caminho para mim. Um caminho onde eu vou fazer o que é certo, onde eu vou praticar boas obras, onde eu vou ajudar as pessoas e onde eu vou viver a vida cristã. Isso encaixa perfeitamente com o que a gente viu lá no capítulo 1. Eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, predestinados para o louvor da sua glória, salvos pela graça por meio da fé, agora andamos no caminho daquilo que Deus preparou diante de nós. Algumas pessoas dizem, a salvação é um fim em si mesmo. Não, ela é o começo. É o começo do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele nos salvou, foi tudo obra dele, em Cristo Jesus recebemos isso, pela fé recebemos isso, e agora Deus quer transformar a nossa vida. Que as verdades do que Cristo fez por nós façam a diferença no nosso dia a dia. Que aquilo que transformou o nosso quadro para a eternidade inteira, que éramos filhos da ira e íamos para o inferno, agora somos filhos de Deus, herdeiros e vamos morar no céu, que isso se reflita no hoje. Versículos 11 e 12. Pode ler, por favor. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, erreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele fala, lembrai-vos de que naquele tempo, no passado, e aqui está falando do povo de Éfeso, eram gentios, não conheciam as leis de Israel, não conheciam sobre Deus, e aí fala, estáveis sem Cristo, sem Deus e sem esperança. A gente tem que lembrar que a gente foi salvo pela graça de Deus, e que se nós olharmos para trás, nós éramos como os outros são, sem Deus e sem esperança, sem Cristo. Não há esperança da vida eterna, certeza sem Cristo Jesus. Pense em você viver de novo sem a esperança. Pense em viver sem a certeza da vida eterna, de que você vai morar para sempre com o Senhor, que a morte é um até logo, que a morte é se lançar nos braços do Senhor. E aí ele está falando para nós, naquele tempo nós não tínhamos isso. E aí ele entra no 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A primeira coisa que vemos é que agora em Cristo nós recebemos aproximados de Deus, próximos dele, aconchego, comunhão. Agora nós temos uma nova identidade, nós somos filhos de Deus, nós vivemos para Ele. Antes, não, sem Cristo, sem esperança, perdidos, filhos da ira. Hoje é diferente. E uma coisa que nós podemos pensar para aplicar aqui, é que nós podemos ser a ponte na vida das pessoas. Entre um passado sombrio, sem Deus, sem esperança, filhos da ira, sem Cristo, e um futuro maravilhoso na presença de Deus, aconchegados a Ele. Deus pode usar a sua vida para levar um parente, um amigo, um vizinho, uma pessoa para perto do Senhor, para o aconchego do Senhor. E aí ele continua, versos 14 e 15, ele fala desse aconchego e fala que nós temos paz com Deus, como reflexo do que Cristo fez. Antes, inimigos, hoje, aconchego do Senhor, aproximados pelo sangue de Cristo, e temos paz. Verso 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Antes se dividia entre os judeus e os gentios. Agora existe a paz, porque não importa se eu sou judeu ou gentil, eu sou uma nova criatura em Cristo, sou um novo homem, a minha identidade não é como judeu, a minha identidade não é como brasileiro, a minha identidade não é como um europeu ou africano, ou que seja, a minha identidade é que eu sou uma nova criatura em Cristo. E agora não tem diferença.
Não tem homem, mulher, rico, pobre, não tem nacionalidade diferente, somos uma nova criatura, filhos de Deus, e temos paz com Deus e nos aproximamos de Deus pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo no nosso lugar. Versículo 16, pode ler, por favor? E reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Veja que fomos reconciliados com Deus. O judeu reconciliado com Deus, o gentil reconciliado com Deus. Agora um só povo reconciliado com Deus. Não tem mais inimizade, somos um em Cristo. Não tem distinção diante de Deus. Ambos filhos. Uma nova criatura, reconciliados em um só corpo. Versículos 17 e 18. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja que antigamente o judeu, o gentil, agora não importa, ambos são reconciliados, trazidos ao aconchego com Deus. Agora temos acesso ao nosso Pai e não importa a nacionalidade. Então nós temos uma identidade e temos uma vida. Uma vida onde eu tenho um pai, onde eu tenho um relacionamento, onde eu convivo com ele, eu posso chegar diante dele, eu posso colocar os meus problemas. Lembra que a gente estudou na segunda fase, que fala lá em Hebreus, capítulo 4, versos 15 e 16, acheguemo-nos ao trono de graça, e encontremos ali misericórdia, graça e ajuda em tempo oportuno. Versículo 19, assim, não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Veja que agora não tem estrangeiro nada, temos uma família e temos uma cidadania. Somos concidadãos do céu, juntamente cidadãos do céu, juntamente herdeiros, juntamente passaremos a eternidade inteira com o Senhor. E somos da família de Deus. Não da família A, B, C, D, mas da família de Deus. Uma coisa muito comum no interior, as pessoas perguntam, de que família você é? Dali eles vão determinar quanto que você vai pagar, dali vão determinar se você pode entrar em tal ambiente ou não, não é assim? Agora, nossa identidade, embora temos que assinar um nome aqui na terra, mas a nossa identidade é cidadãos do céu, da família de Deus. Não importa a nacionalidade, não importa de onde venha, Deus tira de ambos os povos e faz um só, e os coloca na mesma família, em mesmo pé de igualdade, diante do mesmo Deus, diante do mesmo Pai. Versículos 20 até 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja que ele fala o seguinte: primeiro, fomos edificados sobre um fundamento sólido, uma rocha, que é Cristo. A pedra não é Pedro. Isso está lá em Mateus capítulo 16, e alguns a identificam como sendo Pedro por não entender o original, quando Jesus fala o trocadilho de palavras entre Petros e Petra. Aí ele fala que, olha, a rocha, o fundamento é Cristo. Pedro, nós vamos estudar Pedro. No capítulo 2 ele fala, o fundamento, a rocha é Cristo. Fundados em Cristo. Agora o edifício sai da... Quando fala da pedra angular ou pedra de esquina, antigamente, quando era feita a construção, a pedra de esquina determinava o esquadro da construção e a qualidade dessa construção. Ela tinha que ser perfeita, ela tinha que ser bem certa, porque a partir dela todo o resto sairia. Também agora, nossa pedra, nosso fundamento é Jesus Cristo. E aí ele cita que somos edificados e nós crescemos para quê? Ser uma casa dedicada a Deus. Somos edifício de Deus, o Espírito habita em nós, somos a casa de Deus hoje. Ou seja, o Espírito Santo mora dentro de nós
E onde a gente vai, o Espírito vai junto. Lembra quando a gente viu em 1 Coríntios capítulo 6, que diz: acaso não sabeis que sois o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que fostes comprados por preço? Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, o qual pertence a Deus. O Senhor está falando para a gente o seguinte: nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais, e elas são para a eternidade inteira, como já vimos. Eleição, predestinação, remissão, redenção, vivificação, uma nova vida, selados pelo Espírito Santo. Mas enquanto andamos nesse mundo, nós temos o privilégio de sermos cidadãos do céu, da família de Deus e o templo do Espírito Santo. Deus quer usar as nossas vidas para refletir a sua imagem através de nós. As pessoas têm que olhar para o prédio e ver que ele está de acordo com o fundamento que é Cristo. A nossa vida deve ser edificada em Cristo e não no nosso orgulho e nas nossas vontades. Somos abençoados em toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, ao orar ali no final do capítulo 1, ele fala sabedoria, pleno conhecimento, iluminação dos olhos, para que entendamos o poder de Deus transformador nas nossas vidas. Eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, predestinados para o louvor da sua glória, salvos pela graça de Deus, recebemos pela fé para andarmos no caminho que Deus preparou para nós. É isso que Ele espera de nós. Hoje o Senhor está chamando a gente para viver de acordo com aquilo que Ele fez por nós, de acordo com aquilo que Ele tem nos dado em Cristo Jesus. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a